Bom dia, colegas. Vamos continuar este vídeo na área do recrutamento. E desta vez eu decidi passar o processo de recrutamento e ir fazendo falando das várias fases, dos vários momentos do processo de recrutamento e focando aquilo que são os aspectos fundamentais desses diversos momentos. Como já falámos aqui, o processo de recrutamento tem 5 grandes fases. A fase de atração de talento, a fase do employer branding, em que as organizações se preocupam com a imagem, com a marca que têm no mercado para atrair candidatos. A fase do planeamento e da orçamentação, em que uma boa organização tem devidamente planeado e devidamente organizado o tipo de recrutamento e o número de recrutamentos que vai fazer no ano seguinte. Isto é perfeitamente possível de fazer com a flexibilidade necessária neste tipo de situações. A fase do recrutamento e seleção, que é a fase que nós nos vamos dedicar neste vídeo. A fase da negociação e da contratação, que ficará para uns vídeos superiores. E depois a fase da admissão e da integração, que também falaremos mais tarde num destes vídeos, embora já o tenhamos falado. Dito isto, eu dir-vos-ia que um processo de recrutamento começa sempre por um pedido de preenchimento de uma vaga. Isso é o que dá origem. E eu costumo normalmente recordar que este processo de recrutamento começa com um pedido formal. Deve haver um documento escrito ou deve haver uma plataforma tecnológica onde isto é inserido, mas deve haver um documento escrito. Não se fazem recrutamentos a pedidos de boca. Dizia-me há uns anos uma aluna: e se eu trabalhar numa empresa que tem um patrão e o patrão me pedir para eu fazer um recrutamento? Nessa altura, se você não quer obrigar o patrão a fazer ele um documento, você faz o documento e manda para o patrão para ele aprovar, que é o mínimo que ele pode fazer, porque um recrutamento implica o assumir de um conjunto de responsabilidades. É como se nós fizéssemos uma compra, é como vamos gastar dinheiro, vamos assumir responsabilidades e isso tem que ficar formalmente e documentalmente formalizado. E, portanto, este é o primeiro aspecto. Quando nós recebemos esse pedido de recrutamento, a primeira coisa que temos de fazer é olhá-lo e analisá-lo, perceber se tem os elementos todos. E o primeiro aspecto que nós devemos fazer, e é o primeiro passo de um processo de recrutamento e seleção, é desafiar a necessidade daquele recrutamento. Porque às vezes podem-nos estar a pedir um recrutamento que nós sabemos que é necessário. Porque temos pessoas em carteira, eu lembro-me quando trabalhava na construção civil, de me fazerem pedidos de recrutamento, por exemplo, de encarregados, quando eu tinha noutras obras disponíveis encarregados que eu podia colocar ali. E, portanto, a primeira coisa que nós temos de fazer é desafiar isto. Será que eu tenho que fazer mesmo este recrutamento? Será que se eu dividir esta função em 2 funções eu não consigo resolver este problema? Será que eu não posso fazer isto em outsourcing? Será que não posso fazer um job sharing? Enfim, há várias alternativas que eu tenho que colocar. E a primeira função de alguém que tem um pensamento estratégico e uma visão estratégica da sua função é exatamente desafiar este recrutamento. E, na maior parte dos casos, nós chegamos à conclusão que efetivamente precisamos fazer um recrutamento, mas há muitos casos em que não o necessitaremos fazer. E, portanto, feito este espaço, nós vamos ver e vamos verificar a orçamentação. Está orçamentado, não está orçamentado, vamos verificar qual é o plano, enfim, temos que analisar tudo isso. Normalmente as empresas, se está orçamentado, o procedimento é não precisa de algumas autorizações. Se não está orçamentado, em algumas empresas precisa de outro tipo de autorizações para podermos avançar com aquele recrutamento. Depois de termos verificado isto, aquilo que nós devemos fazer é ter um registro dos processos de recrutamento. Não estamos a falar, não é preciso tirar um MBA em Harvard para saber isto. Basta ser profissional, basta ser organizado para nós sabermos. O que nós temos de fazer é, se não temos uma plataforma tecnológica, temos uma folha Excel, onde abrimos no dia 1 de janeiro ou no dia 2 de janeiro o processo 1 de 2021, vindo da área financeira, a função a recrutar é um técnico de contabilidade, o início do processo é no dia 2 de janeiro, enfim, e nós fazemos um registro. Quando vem o segundo processo já é o 2 de 2021 e o terceiro é o 3 de 21 e vamos tendo os processos
E por aqui nós sabemos quando é que os processos começam, quando é que os processos acabam, em que fase é que estão os processos, quanto é que gastamos nos diferentes projetos de recrutamento que estamos a fazer. Isto é absolutamente fundamental. Este registro é fundamental. Deixem-me partilhar convosco, e vou terminar este vídeo por aqui, para continuar num vídeo seguinte. Deixem-me partilhar convosco que há uns anos, como eu escrevi o livro do Scorecard Capital Humano, muitas vezes as empresas pedem para eu ir trabalhar com o Departamento de Recursos Humanos dessas empresas para os ajudar a criar os indicadores, as métricas do Departamento de Recursos Humanos, as métricas de recursos humanos dessas empresas. E aqui há uns anos tive a felicidade de poder trabalhar com uma excelente equipa de gestão de recursos humanos, uma equipa numa empresa de top, com uma equipa de recursos humanos de capa de revista. Lembro-me disto, estamos a falar de profissionais conceituados. E esses profissionais conceituados tinham extrema dificuldade em tirar métricas de recrutamento por uma razão muito simples. Porque não faziam o registro dos processos de recrutamento. E como não faziam o registro dos processos de recrutamento, para além de perderem o controle, não saberem qual é que estavam acabados, quais é que ainda estavam a funcionar, como não registavam o dia em que começavam, não registavam o dia em que acabavam, não podiam calcular o tempo médio de recrutamento, nem o tempo médio de admissão, nem o custo médio por admissão, nem o custo médio por recrutamento. Há um conjunto de métricas que depois não conseguiam ser tomadas. Porquê? Porque não havia este registro. Aliás, este registro não só é obrigatório o registro, como também é obrigatório abrir um processo físico ou um processo digital, onde é arquivado tudo aquilo que diz respeito àquele processo. Porquê? Porque, nos termos da lei, se a Autoridade para as Condições de Trabalho tiver uma queixa, por exemplo, de discriminação de género, e for à empresa e não tiver um processo aberto, a empresa sofre uma coima por causa disso. E portanto, não só deve fazer o registro, como deve-se registrar o projeto 3 de 21, com os dados todos, como deve haver um processo específico onde é registado tudo aquilo, todos os CVs, todas as entrevistas, todos os custos relativamente a esse processo. Colegas, ficaria por aqui nesta fase. É um processo de recrutamento que continua e eu continuarei em vídeos posteriores. Muito obrigado.